a gente é refém, né, de uma padronização que o mercado oferece para nós, né? Existem pessoas que não consomem simplesmente por uma escolha. Agora tem pessoas que não consomem porque não têm acesso à alimentação. Então é uma questão um pouco mais profunda e que eu acho que essas pessoas não têm nem o que fazer. Cada escolha consciente, cada coisa que você consegue mudar e melhorar no seu dia a dia, já é um passo. A gente não precisa fazer tudo perfeito para se intitular, para buscar um rótulo de consumidor consciente. Depois de todo esse primeiro contato com a forma com que os alimentos são plantados, com sazonalidade, com consumo de orgânicos, a gente vai caminhando para uma parte mais prática. E agora a gente começa a enxergar o que o mercado nos apresenta como alimento, né? Então a gente vê ali a cenoura, por exemplo, ela não tem as folhas, as ramas, e aí a gente perde realmente essa conexão com o alimento. Para isso a gente conversou um pouquinho com o Rodrigo e com a Tássia, eles são cozinheiros e eles têm uma horta em casa, então eles nos contaram um pouquinho de como é ter essa conexão direta com a terra e levar tudo isso para nossa panela e para o nosso prato. Essa desconexão faz a gente esquecer um pouco do tempo de, por exemplo, que o leite, né? Como que é o processo do leite. A gente não tem essa noção dos ciclos das coisas. Com a horta em casa, mesmo que urbana, mesmo que pequena, e no cultivo da agrofloresta, a gente percebe a diversidades de alimentos, de legumes, o quanto eles podem estar plantados no mesmo lugar, tendo uma interação. No mesmo lugar você conseguir colher um grão, uma raiz e uma folhagem. A gente, como cozinheiro, a gente tem que ter essa consciência e cada vez mais explorar essa diversidade de vegetais, de legumes. E os cidadãos também, né? Sim. Não só quem cozinha, porque todo mundo, no fundo, no fim das contas, acaba cozinhando. Tem que comer. Em algum momento, né? Então, a partir do momento que a gente colhe a batata doce ali, você corta, né, as folhas, aquelas folhas você simplesmente vira a terra de volta, readuba, né, você simplesmente enterra e espera, né, agoa, lógico. Então me fez chamar muita atenção isso da produção, né, a gente usa essa palavra produção, mas no manuseio do quão farto começa a virar as coisas, né. Então a gente aqui coisas que a gente colhe, na hora da gente colher, que a gente limpa e separa a parte que vai usar na cozinha. Os talos, geralmente, que a gente não usa, por exemplo, a cenoura, a gente usa o talo dela. Dá pra você usar no caldo. Você consegue fazer um caldo de legumes, a gente fez um pesto com ela. Você pode fazer uma salada. Então, são infinitos os preparos. Um consumo não convencional que a gente tem, por exemplo, a couve-flor. A gente come a flor. Mas você pode usar o talo para fazer um creme verde. Você pode usar o próprio talo num preparo de um caldo de legumes. Você pode usar as folhas para fazer um refogado, para fazer uma conserva. Então, o que me chama muita atenção é a riqueza nos processos. Quanta coisa é desperdiçada por esse não costume da gente consumir essas partes que não são convencionais. A bananeira é o exemplo mais clássico. A gente consome o fruto e ponto. Convencionalmente, né? Só que já tem hoje estudos da própria categoria das punks que você consegue comer o palmito da bananeira, que é o centro, você consegue comer o coração da bananeira. As folhas podem ser utilizadas para fazer assados, né? Então, me chama muita atenção isso, assim, as possibilidades, as alternativas que um consumo natural pode trazer de volta pra gente, sabe? Você vê que o volume, quando você colhe uma coisa, é uma coisa enorme, gigantesca, e que quando você vai no mercado vira só uma porçãozinha. E o resto? Por que não comer, né? Eu acho que as pessoas utilizariam mais os alimentos integralmente se elas soubessem que eles são gostosos, que eles podem ser feitos de maneiras diversas, né? Eu acho que a vivência alimentar das pessoas acaba se empobrecendo muito porque elas não sabem, não têm acesso hoje em dia a gastronomia é uma coisa que está muito em voga, que tem muito programa de televisão, e eu vejo isso com bons olhos porque mostra para as pessoas as infinitas possibilidades. Claro que o que um chefe, um cozinheiro faz num restaurante é uma outra logística, mas tudo aquilo que é feito dentro de um restaurante pode ser feito dentro da casa da gente. Claro, com adaptações, não vai ficar igual, mas fica gostoso também. E isso é importante, as pessoas terem essa conscientização de que, assim, são técnicas muitas vezes
simples, sabe? Coisas complicadas, complexas, deixa realmente para o restaurante que você vai de vez em quando e prova e prestigia o trabalho daqueles profissionais e tal. Mas dentro da sua casa você já tem um mundo muito vasto para explorar e a galera precisa perder o medo, assim, na minha opinião, e ousar mesmo e sair um pouco fora da casinha e vou fazer esse vegetal aqui do jeito que faz essa carne, sabe? Sei lá. Porque as pessoas, por exemplo, elas têm uma mentalidade muito simplória com relação aos vegetais. Eu vou cozinhar. É sempre assim. Vou cozinhar, vou tocar na água. Muitas vezes cozinham muito, perdem todos os nutrientes dos vegetais. E tem tantas outras formas. Você pode comer ele cru, você pode assar na brasa, você pode refogar, né? Então acho que também das pessoas se libertarem um pouco do, né? Não precisa ser tão dogmático assim, faz assim, assim, assim. Não, cara, dá uma pirada aí, sabe? E quando a gente se conecta de forma genuína com o alimento, a gente acaba conhecendo outros produtos, outros sabores e outras formas de preparo. E isso faz com que a gente saia da mesmice, trazendo mais diversidade para o nosso prato e para a nossa lista de compras. A gente refletindo sobre como é a nossa estrutura alimentar, como ela é pouco variada. Não da gente comer, entrar numa monotonia alimentar de comer arroz, feijão e bife. Tem que comer arroz e feijão. Tem sua importância, mas tem muito mais, né? E dentro da categoria arroz e feijão, tem outros grãos. A gente tem que diversificar isso, comer durante a semana variedade. Sempre há espaço. A cenoura combina com alho poró, a cenoura combina com tomate, a cenoura combina com chuchu. E toda essa turma vou comer batata. Você pode fazer uma sopa de batata com alho poró grelhado por cima, pra gente aproveitar essa diversidade mesmo. Então, seguindo essa linha de consumo consciente, a gente chega aqui numa etapa que é bem importante também, que é o descarte do nosso resíduo orgânico. Depois da gente comprar de forma consciente, da gente aproveitar o alimento de forma integral, da gente cuidar com o desperdício, ainda sobra um pouco do resíduo orgânico e a gente tem que se atentar de que forma a gente faz esse descarte. Para isso a gente convidou o Theo, que é um engenheiro ambiental. Ele vai nos explicar um pouquinho sobre a compostagem, que é uma das opções que a gente tem para fazer o descarte de forma mais consciente e trazendo benefício para o solo e para a nossa terra. A compostagem é o processo de valorização natural dos resíduos orgânicos, né? Ela tem a função de fechar o ciclo dos nutrientes. Então aquele resíduo que antes seria destinado para um aterro, né, ele volta para a terra em forma de adubo. Na sua essência, a compostagem ela é feita, né, por fungos e bactérias que naturalmente transformam esse resíduo orgânico em um adubo, em um humus de compostagem de alta qualidade. Então a compostagem em si é isso, é um processo onde fungos e bactérias comem, né, decompõem o resíduo orgânico e transformam esse mesmo em um adubo de alta qualidade. Então é muito importante, primeiro, pela quantidade de resíduo orgânico que a gente produz nas cidades e também pelo impacto ambiental e social que isso causa quando destinado para aterros e lixões, né? Que infelizmente ainda é o destino aqui no Brasil. Então nos aterros, o resíduo orgânico ele emite os gases de efeito estufa, sendo o principal deles o gás metano, que é o pior gás de efeito estufa, né? Uma molécula de gás metano, ela causa tanto impacto quanto 20 moléculas de CO2, né? Então, ao compostar, e a gente leva esses resíduos orgânicos para a compostagem, onde não tem a emissão do gás metano e de nenhum gás de efeito estufa, né? E na compostagem é emitido ali apenas o vapor d'água e o CO2. Além disso, a gente diminui a sobrecarga do aterro, que na verdade são montanhas de lixo ali, tudo misturado, né, e não tem nenhum benefício, e a gente recicla o resíduo orgânico, né, transforma em adubo, ele pode voltar para a terra, inclusive impacta no uso de agrotóxicos, né. Se a gente recicla todo o resíduo orgânico, a gente consegue abastecer aí produções, né, produtores rurais e tudo mais, que precisam comprar menos agrotóxico ali, que não faz bem para a nossa saúde. Tem um impacto indireto até na parte da reciclagem, né? Porque ela faz as pessoas separarem direito os resíduos, então manda lá o orgânico para compostagem e a qualidade do reciclável, ela melhora muito, né? Ele passa a ficar limpo.
e aumenta a chance de ele ser reciclado. O normal em casa, assim, que algumas pessoas têm, é o minhocário, né? A compostagem feita com minhocas. É uma compostagem natural, também gera um adubo de ótima qualidade, inclusive ali um fertilizante, né? Um adubo líquido de excelente qualidade. No entanto, essa mesma ela tem inúmeras restrições, né? Não podem alimentos cozidos, carne, guardanapo, papel toalha. Então basicamente você pode inserir ali fruta, verdura, legume e uma coisinha ou outra a mais ali, como casca de ovo, por exemplo, né? Já a nossa compostagem, como eu disse ali, a termofílica, ela trabalha com fungos e bactérias e não tem essas restrições. Então ela aceita de tudo que é orgânico mesmo. Se tem origem natural, as bactérias e os fungos eles dão conta. Então tudo isso chega aqui no nosso galpão de transbordo, né? É feito o descarte desses resíduos ali em caçambas que levam isso para o nosso pátio de compostagem. Então todo esse resíduo chega no pátio de compostagem, ele é despejado em nossas leiras, né? Onde trabalham lá as bactérias e os fungos. E daí lá é onde a mágica acontece, né? Onde a gente controla ali os parâmetros, a oxigenação, para que todos esses resíduos sejam transformados em um adubo ali de alta qualidade, rico em nutriente. E quando a gente tem acesso a essas informações, é importante que a gente pare um pouquinho e olhe para nós mesmos. O que a gente já faz hoje pelo mundo e o que a gente ainda pode incluir na nossa rotina. E isso não é num sentido de cobrança, é no sentido de conscientizar, de trazer essa informação, para que a gente possa fazer essas mudanças aos poucos, de forma leve e de forma contínua, que isso com certeza já vai trazer mudanças para o mundo.